Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Gersonias. Vamos para o slide, vamos conferir qual é o tema de hoje? Então, slide na tela. Olha aí, o tema da nossa aula de hoje é elementos da narrativa. Porém, gente, a gente vai ter uma abordagem diferente desse assunto, como é de costume. Por quê, professor? Geralmente, elementos da narrativa a gente vê em conto, a gente vê em crônica, em fragmento de romance, certo? Hoje a gente vai ver num gênero diferente. Está aqui no conteúdo, elementos da narrativa, mas no gênero letras de música. A gente pode assim, eu estou fechando como gênero aqui entre a gente, certo? Mas a verdade é que quando se fala de música, né, música é uma forma de expressão artística. Então, é muito abrangente a gente querer fechar a música, a letra de música como um gênero textual, né? A gente fazer isso daí, fechar a letra de música é um gênero textual. É uma discussão um pouco longa, a gente não pode simplesmente sair dizendo isso não, ok? Mas a verdade é que a letra de música, as letras de música, né? Elas são tão artísticas que elas concebem vários tipos de coisa dentro dela. Você observa letras de músicas variadas, diversas temáticas sendo tratadas nas letras de música, diversas formas, né, de se representar, diversas linguagens, a gente pode até dizer, utilizadas nas letras de música, certo? É uma coisa que é muito rica e às vezes até muito pobre, né? Vocês vão entender por que eu estou dizendo assim, né? Muito pobre. Deus me livre de dizer isso perto de um compositor de valor, né? Que letra de música é uma coisa pobre, Deus me livre. Aqui, gente, até cabe uma discussão, né? Eu coloquei aqui uma letra de música que pode até ser questionada. Eu não vou colocar isso porque eu não sou nenhum compositor e nenhuma autoridade, né? No ramo da música. Agora, seria interessante até ver, né? Uma opinião. É interessante abrir uma discussão sobre essas letras de músicas que surgem por aí hoje, em TikTok, em alguns hits da internet que fazem sucesso. Será que é letra de música mesmo? Como exemplo, olha só. Essa daqui eu não sei o nome dessa música, né? Eu peguei aqui a referência da banda que toca, que é Cachorrão do Brega. Olha o negócio. E olha como é que é a coisa. Não sei nem dizer se isso aqui é uma letra de música, mas para vocês verem como é abrangente, né, esse universo dessa expressão artística que é a música. Veja que é tão subjetivo, né, tão do autor, que só ele sabe o que ele quis dizer aí, né? Se é uma se é uma transcrição, não vou nem dizer tradução, uma transcrição de alguma letra em inglês também, né? Pode ser. Olha aí, ó. Solomai Levi Majon, Solomai Levi Queiró, né? Em alguns lugares eu já vi até Queiroz, lembrei de um amigo meu. Marquinhos CD Show, ele ainda cita no meio, né? Aí Solomai Levi Marrétio, Solomai Levi Queiró, Chacome Babies, não me peça para cantar, senão acaba a aula, vocês vão sair daí, talvez a TV de vocês até dê problema se eu for cantar aqui. Mas enfim, vejam só como é um universo muito aberto à criatividade, ao entretenimento, certo? Então é um universo muito aberto. É lógico, né, que tem aquelas composições muito boas, que é de se apreciar, tem uma subjetividade linda ali, né? Há uma forma de você expressar alguns temas bem universais, como o amor, como os ciúmes, talvez, né? Os ciúmes do ponto de vista ainda positivo, né? Mas como também a dor de cotovelo, certo? Falando de um jeito melhor dos ciúmes, a sofrência, ok? Como também a amizade, entre outros temas universais que são muito bons, às vezes, de se observar nas letras de música, né? Tem outras músicas mais enganjadas também, com temas mais sociais e políticos. Então, o universo da letra de música, né? O universo da música cabe muita coisa, certo? Então, vamos seguir, vamos para os elementos da narrativa. Gente, primeiro eu trouxe aqui para vocês o que é narrativa. Aqui dentro da tipologia textual. Lembrar que narrativa não quer dizer que é um gênero em si, né? Quando a gente fala de gênero, vocês vão lembrar de conto, como eu já falei, de crônica, de romance. Vocês vão lembrar daqueles gêneros que acontecem, né, no ambiente jornalístico, a notícia, a reportagem, a resenha, né, por exemplo, o editorial, entre outros vários gêneros que a gente trabalha ao longo do ano. Vocês estão vendo, já viram vários gêneros
ao longo do ano, né? Até os gêneros que também utilizam linguagem não verbal, como as tirinhas, as charges, o cartoon. Então há um universo de gêneros também muito grande que nós trabalhamos, certo? E a narrativa pode, e aliás, aparece, né, em vários desses gêneros aqui que eu já citei. A narrativa em si, por exemplo, a história em quadrinho. História em quadrinho tem narrativa. Se tem uma história, tem uma narrativa. Ela só é feita de uma maneira diferente. Mas você observa alguns elementos da narrativa na história em quadrinho. Por exemplo, na história em quadrinho tem personagens, tem um enredo, né, que é a história contada ali dentro, né, daquela narrativa, ok? Tem o lugar onde acontece a história, tem um tempo cronológico, né? A história tem começo, meio e fim, num tempo cronológico. Começou na manhã, terminou no mesmo dia, passaram-se 2 dias, 3 dias, meses, né? Anos, enfim. Então a gente observa que essa palavra narrativa, ela não se limita a somente conto, crônica e romance, não. A gente pode ver narrativa também nas letras de músicas, perdão, certo? Então, quando se fala de tipologia textual, a gente vai entender que é uma forma de o texto se processar, é um procedimento textual. E isso não está limitado a um gênero só. E o gênero não se limita a uma tipologia só. As tipologias, elas podem aparecer. E também não acontecem somente na escrita. Na nossa fala também as tipologias textuais, elas acontecem também, certo? Então, por exemplo, a gente pode observar uma fala comum no nosso dia a dia, a gente está utilizando essas tipologias textuais. Olha o exemplo aqui. A narrativa em si, né? Ela tem como função contar, narrar, né? Você pode muito bem lembrar da sequência de ações. Narrativa tem uma sequência de ações sendo contadas. Essa sequência de ações sendo contadas a gente chama de narrativa, essa tipologia textual. Veja só as sequências de ações aqui no exemplo. Ontem fui ao teatro e assisti a uma peça. Mais uma vez, deixa eu encostar aqui a canetinha para você, pronto, olha. Ontem fui ao teatro, então aqui esse verbo aqui, o ir, né, que está expresso no pretérito perfeito, ontem fui, né? Ontem fui ao teatro e assisti a uma peça. Olha que o outro verbo também. Os verbos são importantes por quê? Porque eles vão mostrando as ações, né? Temos aqui a ação 1, que é ir ao teatro, e a ação 2, que é assistir a uma peça, ok? Então nós temos uma sequência de ações. Nesse momento aí, nesse breve trecho, né? A gente pode dizer que é um trecho narrativo, porque aí eu estou contando algo que eu fiz, né? Ontem eu fui ao teatro e assisti a uma peça. Eu posso estender mais isso, né? Eu posso dar mais detalhes sobre essa peça, sobre o que eu assisti. Eu posso estender mais esse enredo, né? Falando o que aconteceu na minha ida ao teatro, na minha volta, né? Durante o tempo que eu estive lá, enfim. Mas não deixa de ser uma narrativa só porque é curta, ok? E o dissertativo? O dissertativo, gente, não é aquela informação de notícia. O dissertativo, ele é um gênero que ele se prende a trazer as informações de uma forma mais neutra, de uma forma menos posicionada. Por quê? Quando passa a ser uma forma mais posicionada, a gente já vai entrar no argumentativo. Então, quando é aquele texto meramente informativo, certo? Aí a gente pode dizer que ele é um texto dissertativo. Olha aqui, então dissertar é a mesma coisa que informar, ok? Nesse caso aqui. E veja só o exemplo, veja que aqui ele não vai trazer, né, uma sequência de ações acontecendo. Não se conta aqui algo que foi realizado por alguém. Ele está muito mais informando, né, sobre o que é ir ao teatro. Ir ao teatro é, o que é ir ao teatro? Vivenciar uma experiência artística. Então nós temos aqui um texto dissertativo. Ir ao teatro é vivenciar uma experiência artística. É fato ou não é fato? É fato, gente. Você pode não gostar, mas é fato. É como ir ao cinema. Ir ao cinema é também vivenciar uma experiência artística. Você pode não gostar do filme, odiar o filme, mas você vivenciou a experiência artística, certo? Ali não deixa de ser uma arte. É de mau gosto? Pode ser, mas é uma arte, ok? Segundo Ariano Suassuna, né, a arte só é ruim quando ela é média, né? Se ela for boa ou ruim, ela termina, né, sendo uma arte que é levada pela crítica, né, com, digamos assim, de boa qualidade, né? A arte de médio gosto é essa daí que é de fato ruim, né?
Meio complicado nesse pensamento dele, mas dá para entender o que ele quis dizer. A argumentativa é quando você observa, né, marcas linguísticas que tentam convencer, persuadir. Veja o adjetivo aqui, ó, imperdível. Veja que agora ele não fala somente sobre a informação sobre o que é ir ao teatro. Ele tenta convencer, persuadir. Ir ao teatro é imperdível. Você não pode deixar de ir ao teatro. Rapaz, você não está indo ao teatro. Rapaz, que é isso? Não perca tempo, vá ao teatro, né? É uma experiência imperdível. É o que ele está dizendo. Ele está tentando lhe convencer. A argumentação acontece no nosso dia a dia. Descrição, eu coloquei como caracterizado. Descrição a gente vai sempre estar caracterizando, ok? Então, nós observamos o teatro é espaçoso, confortável, agradável, onde se vive algo mágico. Então você nota aí que é uma caracterização do ambiente, né, do teatro. Espaçoso, confortável, agradável, né, onde se vive algo mágico. Descrição aí, ok? E por último, a tipologia textual injuntiva. O nome pode até ser um pouquinho diferente, né? Injuntiva, como assim, professor? Que nome estranho, né? Mas é um nome que, por exemplo, você não precisa ficar decorando. É só lembrar que essa tipologia é quando há uma instrução, né? Ou então alguém tenta lhe orientar, alguém está orientando alguém a fazer algo. Geralmente no manual de instrução, nas receitas, né, culinárias, você observa essa tipologia textual, porque estão lhe orientando a fazer algo, a montar algo, ou a cozinhar algo, né, a preparar algo na cozinha, certo? Então é por isso que essa tipologia ela trabalha com essas duas palavras, orientar e instruir, né? No seu dia a dia mesmo, quando alguém lhe pede uma informação sobre onde é determinado lugar, e aí você está lá instruindo a pessoa, né? Orientando ela como chegar, né? Olha aqui, exemplo, dobre 2 ruas à direita, ande 2 quarteirões e você encontra o teatro. Pronto, nós temos aí uma injunção. Veja os verbos, né? Eles cooperam para isso. Olha aqui os verbos, dobre, né? Ande. Certo? Esses 2 verbos aí, eles estão lhe dizendo o que fazer, como se fosse expressando assim uma ordem, né? Um pedido, um desejo. São verbos no imperativo. Essas tipologias, elas têm algumas marcas linguísticas, né? Que dá para a gente identificar. Mas a gente vai focar na narrativa, ou seja, na sequência de ações. Se numa letra de música você observa uma sequência de ações, pronto, você pode dizer que ali tem narrativa. E se tem narrativa, tem elementos da narrativa, que é o ponto central da nossa aula de hoje. Quais são os elementos da narrativa? Muito importante sempre os personagens, né? Os personagens principais, como é que a gente chama eles? Eu vou anotar aqui, né? A gente chama geralmente os personagens principais de protagonistas, certo? Quando ele é vilão, né, a gente chama ele de antagonista. Ok? Beleza? O enredo, gente, é nada mais, nada menos do que a história ali, né? Vou colocar aqui. É a história contada. Por que a história contada, professor? Vocês já perceberam que às vezes vocês leem um livro, né, um conto, e você fica imaginando mais coisas que poderia haver ali? E isso é um espaço aberto. Aquilo que você imagina, às vezes pode ser acrescentado. Se o autor lançar um livro 2, pode até ser que ele acrescente aquilo que você pensou. Então, tem um enredo, a história contada, mas tem a história de uma maneira geral. Às vezes, num livro, você já começa a ver, né, o personagem já grande. Mas aí ele um dia nasceu, um dia ele foi criado pelos pais, ele estudou e tudo mais. E não tem essa parte lá no livro. Quer dizer que ele não teve essa parte da vida dele? Teve, só não está no enredo, na história contada. O ambiente, né? O ambiente é o lugar. Então, o lugar onde ocorre geralmente a narrativa, né? E aí vai desde um espaço bem simples, um quarto, uma sala, até talvez um país, né? Um universo inteiro. Star Wars acontece numa galáxia inteira, né? Enfim. O tempo, numa galáxia muito distante, né? O tempo ele pode ser cronológico, o tempo que a gente está sempre preso a ele, né? Cronológico. Ou ele pode ser psicológico, né? O tempo cronológico é esse que a gente tem no nosso dia a dia, né? Manhã, tarde, noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, né? Um mês após o outro. É esse tempo que a gente marca, né, por meio do relógio e do calendário. Já o psicológico é o tempo da nossa cabeça, né? Muitas vezes na nossa cabeça a gente vive, sonha, tá lá no futuro, né?
sendo que a gente ainda está no presente, ou então a gente está lá no passado. Muitas vezes na narrativa, o tempo que é seguido é o tempo da cabeça do autor. Ele não passou nem 2 minutos na história, de verdade, mas na cabeça dele passou assim, uns 500 anos. Narrador. O narrador ele pode participar da história, a gente chama ele de personagem quando ele participa da história. Quando ele participa da história, personagem. E quando ele não participa da história, ele apenas relata os fatos, observador. Ok? E o diálogo é a conversa entre os personagens, certo? Quando a conversa, geralmente a gente vai observar o diálogo entre aspas ou travessão, né? Então a gente chama aqui de conversa, vamos botar assim, né? Aquela conversa, tem hora que o texto lá está só as personagens conversando, beleza? Agora sim, vamos praticar, né? Eu já tinha pulado aqui para esse slide, rapaz, olha só, o professor está com pressa. Vamos praticar. Aqui, gente, eu trouxe um trecho da música Eduardo e Mônica, de Renato Russo. Já disse, não vou cantar, não é meu forte. Se eu soubesse cantar, rapaz, estava aqui com um violão aqui, a gente estava cantando essa aula todinha. Mas não é meu forte, a gente vai somente ler, né, a letra. Vamos nos limitar a isso, a empobrecer a música, porque a gente está lendo, né? Na realidade, nem empobrecer é o momento, né? A música, ela é rica sempre. Então, vamos lá. Aqui, essa música, né, ela é tão longa que ela parece até ser um conto mesmo, né? Então, o trecho que eu separei diz o seguinte: Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Um carinha do cursinho do Eduardo que diz: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha, com gente esquisita. Eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir para casa. É quase 2, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Renato Russo aí, né, o compositor, também intérprete desta música, por meio da sua banda Legião Urbana, ok? Então a gente gosta. Vamos lá. É claro, né, essa música ela já foi feita há algum tempo, tem algumas coisas aí que vocês já viram que elas não estão mais de acordo, né, com o nosso contexto hoje, né? Até que a troca do telefone ainda vale, né? Porque hoje a gente troca o telefone, mas não para ficar ligando, né? Não para telefonar, mas no WhatsApp, essas mídias sociais, né? Filme do Godard, muita gente nem conhece, né? Nem eu conheço, não vou mentir. Ok? Aqui algumas outras coisas, elas ainda fazem parte, né, do nosso contexto atual, certo? Mas vamos à análise aqui da questão, não vou dar aquele tempinho não, viu, gente? Nós vamos aqui direto para a análise dessa questão, porque tem muita coisa para comentar. Na outra a gente pode negociar o tempinho. Vamos lá. Sobre o trecho da música Eduardo e Mônica, selecione a correta ou as corretas. Eu gosto de botar questões assim aqui na aula na TV, porque a gente já pega um bocado de coisa do assunto de uma vez só, de uma lapada só. Certo? Então vamos lá. Aqui nessa primeira assertiva aqui, diz o seguinte: na segunda estrofe do trecho, o tempo referido é o período da tarde. Na segunda estrofe do trecho, não da música. A música ela foi... Eu peguei, né, eu apanhei alguns trechos dela, né? Então, no trecho aqui que foi apanhado, a segunda estrofe a gente considera essa daqui, certo? Segunda estrofe. Então, ele diz que o tempo referido, né, é o período da tarde. Será que isso acontece à tarde? Festa estranha, com gente esquisita. Eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir para casa. É quase 2, eu vou me ferrar. Gente, algumas coisas aqui, né, nos levam a arrematar aqui como verdadeira. Ok? Por que ela está correta? Aliás, como falsa, perdão. Não é o período da tarde. Olha só, ele foi para uma festa. Uma festa, geralmente, ela acontece à noite. Mas tudo bem, pode ser que foi uma festa pela manhã, professor. O horário aqui, 2, né? Ele fala 2. Só pode ser tarde ou só pode ser madrugada, né? Noite. Vamos botar logo o período da madrugada, né? 2. Geralmente, o período da tarde a gente não chama 2 horas. Se a gente chamar 2 horas, a gente tem que falar 2 horas da tarde. Na tarde mesmo, a gente deve chamar corretamente 14 horas, ok? Mas se a gente for falar 2, tem que sempre colocar o da tarde.
Então, esses duas aí, a gente já pode encaminhar para a madrugada. Porém, a gente observa também que ele diz assim, eu vou me ferrar, né? Ele vai se dar mal, não vai se dar muito bem não, né? Por que ele está dizendo que vai se dar mal? Porque ele vai chegar muito tarde em casa, certo? Além de chegar muito tarde em casa, birita aqui, né, no caso, é uma bebidinha alcoólica aí que ele ingeriu, né? Coisa aí para maior de 18 anos, hein, rapaz? Enfim, então ele tomou uma bebida alcoólica, né? Ficou meio tonto, não aguentou muito. E aí sabe que o horário já está avançado, estava numa festa, vai ficar tarde para chegar em casa, ele já queria ir para casa justamente por isso, os pais vão cobrar dele isso. E aí veja que ele fala, né? Quase 2. Todo o contexto aqui nos leva a imaginar, né? Que não era período da tarde, mas sim da madrugada, ok? Então, essa aqui não é verdadeira, não procede. A outra assertiva, o ambiente em que o enredo se passa é em zona urbana. A gente observa que eles estudam, né, num cursinho, ou seja, eles já estão além do ensino médio, né, eles já estão no vestibular, ok? Cursinho. A gente observa a presença aí, né, de eles indo para uma festa, numa boate, algo do tipo, né? A gente observa também eles falando, ele chamando ela, né, para ir para a lanchonete, ele que é mais simples, né? O Eduardo é mais novo que a Mônica, um pouco mais simples que ela também, né? A Mônica já é um pouco mais, ela tem um pouco mais de idade do que ele e também as suas experiências de vida também já são um pouco mais avançadas, né, do que a do Eduardo. Aí ela vai e fala, eu quero ver o filme do Godard, né? Ou seja, talvez ela quer ir ao cinema, né, assistir o filme. Aqui parece muito, né, implicar que eles vão ao cinema. Parece haver uma presença aqui de cinema, né? Então, sim, é uma zona urbana, não é uma zona rural. Ok? Não que na zona rural não possa haver festa, né? Mas a gente observa aqui, né, todo o contexto sendo montado aqui dentro de uma zona mais urbana, ok? Então, o ambiente em que o enredo se passa é em uma zona urbana, verdade. Pode-se classificar o narrador como personagem do enredo. Veja que o narrador, né, é esse que está contando o que está acontecendo, né, entre Eduardo e Mônica. Ele vai contando que eles se encontraram sem querer, conversaram para tentar se conhecer e assim foi desenrolando, né, a amizade entre eles e o amor entre eles também, certo? No entanto, a gente observa que o narrador ele não participa, ele só está observando e relatando os fatos. Não há participação nesse trecho aqui. Então, ele não é personagem, ele seria um narrador observador. Beleza? Aqui é falsa essa daqui, não é verdadeira. Eduardo e Mônica são os protagonistas do enredo. Verdade, Eduardo e Mônica são os dois principais aí do enredo. Ok? Não tem nem o que ficar aqui discutindo muito. Há a presença de diálogos no trecho. Galerinha, eu até falei para vocês, geralmente o diálogo ele vem ou com um travessão na frente ou entre aspas. No entanto, a música ela tem uma liberdade poética, né? De não ter que, às vezes, se apegar a algumas regras, algumas normas gramaticais, algumas regras vigentes na nossa gramática. Mas há um diálogo sim. O diálogo a gente observa por meio do verbo dicende, o verbo de dizer, o verbo que aponta que alguém falou algo. Então é esse verbo aqui, ó. Um carinha do cursinho do Eduardo que disse, o que o carinha disse? Tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Aí aqui já é Eduardo, festa estranha, com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. Então a gente observa um diálogo aí. O rapaz, o carinha do cursinho falando e Eduardo também. Há a presença de diálogo sim, né? Nesse trecho todo. Beleza? Vamos conferir as corretas, olha aí. Tranquilo. Temos ainda mais uma minutagem para essa outra questão. A gente começou, né, com Cachorrão do Brega e vamos encerrar aqui essa aula com Alceu Valença. Como eu não disse que música é um negócio bem eclético, né? Um universo que cabe muita coisa. Vamos lá. Essa música aqui, né, se chama Anunciação. Tem até aqui no comando da questão, olha só. Anunciação. E aí tem várias interpretações. Eu não vou parar muito tempo para interpretar ela aqui com vocês, porque o nosso tempo está indo embora. Mas vamos lá. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vens chegando para brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento e o sol coarando nossas roupas no varal. No trecho da música é possível classificar o narrador como observador, ele apenas relata o enredo. Personagem é um figurante do enredo.
Personagem participa ativamente do enredo. Onisciente, não conhece nada sobre as personagens. Veja só que aqui é a classificação do narrador, que eu vou dar um tempo para vocês, né? Então vocês vão observar que no trecho da música é possível classificar o narrador. O narrador, ele é observador, apenas relata o enredo. Ele é personagem, é um figurante do enredo. Ele é um personagem, pois participa ativamente do enredo. Ou ele é onisciente, não conhece nada sobre as personagens. 30 segundos para vocês valendo. Conseguiram aí desvendar qual é a resposta correta? Galerinha, narrador, aqui, né, ele pode ser observador, pode ser personagem onisciente, certo? Então a gente vai primeiro encontrar qual é a característica dele, depois a gente vai classificar, a gente vai observar qual é a concepção mais correta, né? Veja só que ele vai aqui, ele participa da história. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando para brincar no meu quintal. Esse meu aqui, né, coloca a primeira pessoa, narrador em primeira pessoa é o personagem, ele está falando de si, né? No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento e o sol quarando nossas roupas no varal. Esse nossas aqui também, primeira pessoa agora do plural. Mas mais uma vez encaixa aí, né? Aquele que está relatando os fatos, ele relata os fatos sobre si. Se o narrador relata fatos sobre si, ele é personagem. Então ele não é observador, ele não está relatando apenas o enredo, né, sobre outros personagens. Onisciente, para ser onisciente é o narrador que conhece tudo, sabe tudo sobre as personagens, até o que acontece no íntimo das personagens, certo? E aqui, veja que vai ao contrário, né? A concepção aqui diz, não conhece nada. Opa, seria onisciente se ele conhecesse, né? Ok? Mas não dá para fazer essa classificação nesse trecho aqui não, teria que saber bem mais. Então veja que o trecho aqui, ele não classifica correto, né? Ele não se classifica corretamente. Então fica aqui entre a B e a C. Personagem é um figurante do enredo. Gente, quando o narrador é personagem, ele geralmente é protagonista. Narrador, personagem, figurante, não tem como ele ser, certo? Ele tem que ter uma participação muito ativa. E é isso que acontece. Narrador, personagem, participa ativamente do enredo. Letra C. Quem marcou C de correta, parabéns! Então a gente chega aqui ao final da nossa aula de hoje, galerinha. Obrigado e até a próxima. Valeu!